Senhor nosso Deus e amado Pai, eu me coloco diante da Tua presença nesse exato momento, Senhor. E fazemos isso de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa devoção, com toda a nossa gratidão. E aqui eu vim, Senhor, mas não vim para te pedir nada, a não ser para te agradecer, meu Pai. Para te agradecer pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita compaixão, pelo teu infinito amor. O Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que zela pelas nossas vidas. Nós que somos tão pequenos, né, Senhor? Somos tão falhos. Mas aqui, Senhor, aqui eu me coloco diante de Ti de todo o meu coração. E não estou fazendo por uma profissão, por uma obrigação, por uma remuneração. Não. Eu estou fazendo porque há em mim o prazer em fazer, em estar na Tua presença. Ó Santo e poderoso de Israel, que quando nós começarmos a ministrar essa palavra, que o Teu Espírito possa se apossar de nós. Aonde quer que essa pessoa esteja, que ela possa ser cheia do Teu Espírito, que ela possa ser cheia da Tua presença, que o Senhor possa nos dar, nos conceder a sabedoria, o entendimento, e que possamos assim, Senhor, evoluir como seres humanos, evoluir como filhos do Deus eterno, evoluir como cristão, evoluir como pai, evoluir como mãe, evoluir como avó, como avô, como tio, evoluir como irmãos, mas que possamos evoluir, que possamos crescer, que possamos mudar, que possamos ser transformados pelo Teu Espírito. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3. João, capítulo 3. O título da minha Bíblia diz assim, olha, Nicodemos visita a Jesus. Nicodemos visita a Jesus. E aí diz assim, ó, havia entre os fariseus, fariseu não quer dizer que ele era uma má pessoa, certo? Fariseu, Jesus era um fariseu, era um núcleo, né? Vamos, para que você possa entender, não adianta eu querer falar também difícil, senão você não vai conseguir entender. Digamos que era um povo, como se fosse uma igreja, certo? Como se fosse uma igreja, como se fosse, digamos, entre aspas, uma religião, certo? Então não tem nada a ver com se a pessoa é ruim ou se a pessoa é boa, porque a minha vida inteira eu sempre pensei que um fariseu era uma pessoa que estava dentro da igreja, mas era uma pessoa ruim, e não é bem assim. Digamos que fosse um credo religioso.
Tá ok? Eu acredito que você tenha entendido aí mais ou menos o que eu quero dizer. Então, ele era um pregador, ele era um professor, um judeu que pregava nas sinagogas, né? Ele tinha uma autoclasse, um alto grau, essa é a palavra, um alto grau, né? Entre os rabinos. E a Bíblia diz no versículo 2, havia entre eles o fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? No versículo 2 diz assim: este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, professor, rabino, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não poderá nascer de Deus. Este nascer de novo, ele inclui tantas coisas, porque se a gente começar a falar só sobre isso, nós vamos ficar a semana inteira falando sobre o que é nascer de novo. Mas entenda uma coisa, Nicodemo chega para Jesus e disse assim: o rabino, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tantos sinais, tantas maravilhas, se Deus não estiver com ele. É o morto que ressuscita, é o paralítico que anda, é o leproso que é sarado, que tem a sua pele como de um bebê, como de uma criança. É tanta gente, é tanta multidão te seguindo por causa da palavra. Então, Nicodemos olha para ele e diz assim: certamente tu és da parte de Deus, porque se não fosse, não haveria tantos sinais e tantas maravilhas. E Jesus logo de cara fala para ele assim: Nicodemos, não adianta você ser um rabino, não adianta você ser um fariseu, não adianta você ser um professor, não adianta você ser o chefe da sinagoga, se você não tiver novos pensamentos. Se a tua mente ela não for uma mente nova, se os seus pensamentos não forem novos pensamentos, se o teu espírito não for um novo espírito. Não adianta você querer que o Pai se manifeste na sua vida, que o Pai seja com você, se você continua sendo o velho homem. Se você continua sendo aquele homem a ferro e fogo. Se você não mudar, Deus também não poderá fazer na sua vida aquilo que Ele tem feito através da minha. Não sei se você consegue entender isso. As doutrinas, velhas doutrinas, que faz com que o ser humano, o cristão, o crente, o evangélico, ele pare no meio do caminho, né? Eu posso falar até da minha pessoa, não preciso nem falar de ninguém.
Eu posso falar de mim mesmo. Eu, Paulo Doca. O espírito velho, o espírito velho, os paradigmas da vida, ele te faz parar, ele te faz desanimar, desacreditar, se frustrar. Você veja, todas as terças-feiras eu estou trazendo uma palavra sobre cura. E nós estamos já na segunda semana falando sobre a depressão, né? O que é a depressão, né? Todas as terças-feiras às 20 horas. Eu ia transmitir essa palavra agora ao vivo, mas não consigo porque o YouTube ainda não me liberou. Mas não tem problema, no tempo certo vai liberar. Então, aparece Nicodemos dessa forma, dessa maneira, e Jesus traz Nicodemos para nos dar um exemplo, de que enquanto você for um odre velho, ou um velho odre, ou um velho vaso, você jamais vai trazer para os seus convidados saborear um bom vinho. Muitas das vezes, você não consegue ver que as coisas velhas da sua vida é o que impede você de conhecer a Deus ou de ter um encontro com Deus. Porque você vive do passado. Você tem vivido do passado. E como diz o ditado, que quem vive de passado é museu. É ou não é? Quem vive de passado é museu. Ah, mas é porque na minha época era assim. O que o próprio Deus diz? Eis que faço nova todas as coisas. Você lembra quando Deus ele chega para Jeremias e ele fala assim: Jeremias, eu preciso que você veja uma coisa. Eu quero que você vá à casa do oleiro. E Jeremias, de pronto, ele vai à casa do oleiro, e quando ele chega lá, ele vê o vaso se despedaçando, né? Ele vê o vaso se despedaçando na mão do olheiro. E você vê que engraçado, porque aquele olheiro, ele pega aquele barro, ainda que ele tenha, humanamente falando, se desperdiçado, ele pega aquele vaso e ele refaz, ele pega aquele barro e ele refaz, e ele faz um novo vaso. Pega aquele barro velho, né, que outrora já tinha dado problema, mas ele pega aquele barro e ele faz um novo vaso. Você vê que interessante, né? Como Deus ele mostra as coisas. Quando você quer ver, Deus ele mostra as coisas. Porque o que mais tem na vida é pessoas para te criticar, para te julgar, para te condenar. Mas olha o que Deus fala para Jeremias: vai lá que eu quero te mostrar algo. Ele poderia ter pego aquele barro, já que deu problema, fala: deixa isso aí para lá, vamos para o novo barro. Não, ele pegou aquele mesmo barro e ele refez aquele vaso, tornando ali
um novo vaso. E nós somos esse barro. Eu, você, nós somos esse novo barro. Mas enquanto você manter esse espírito velho, esses pensamentos velhos, enquanto você se manter dessa forma, é claro, a Bíblia diz também, não vos conformeis com esse século, eu concordo, mas entenda o que Jesus está falando para Nicodemos. Olha lá, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí diz assim, ó, e perguntou-lhe Nicodemos, olha só, professor, rabino, pregador, ele faz a seguinte pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? Você vê? Você vê que a maioria das pessoas dentro da igreja, ela faz essa mesma pergunta sempre. Como que pode aquela pessoa, nunca mudou a vida inteira, como que pode ela mudar? Não é assim? Como que pode fulano, conheço fulano há tanto tempo, fulano sempre foi a mesma pessoa. Quantas vezes eu mesmo já falei isso? E essa é a pergunta de Nicodemos: como pode um homem velho se tornar um homem novo? Humanamente falando, isso é impossível. Mas espiritualmente falando, é possível. Quando que a pessoa se torna um ser humano novo? Quando ela coloca dentro de si o desejo de se espiritualizar, de se tornar um ser humano melhor. E isso ninguém precisa cobrar dela. Ela própria, ela vai ali, vai fazendo e vai tentando, vai se refazendo, se reconstruindo. É ou não é? Eu conheço, já ouvi histórias, de pessoas. Esses dias mesmo vi a história de uma senhora que ela começou a estudar com 60 anos de idade. 60 anos de idade. E ela se formou. Não me recordo, se eu não me engano, acho que foi psicóloga, alguma coisa assim. Ela se formou. Começou a estudar com 60 anos de idade, se formou. Esses tempos atrás também eu vi um senhor com 82 anos, ele se formou em medicina. Então você vê que quando a pessoa ela busca se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, ela consegue. Ela só precisa querer, só precisa nascer dentro dela esse desejo, essa vontade de ser diferente, de ser um novo homem, de ser uma nova mulher. E é claro que também as coisas também ao seu redor precisam fluir, precisa ir acontecendo. Nada é da noite para o dia. É um tijolo em cima de outro tijolo. E ali você vai estruturando, porque se você for colocar todos os tijolos de uma vez, corre o risco de desabar. Então não fique desesperado, não fique aflito, não, tenha paciência. O importante é você dar o primeiro passo, é você querer. Se nascer dentro de você o desejo de mudar, poxa, você já pode agradecer. Porque quantas pessoas nós vemos na vida, no mundo, pessoas que vivem uma vida errada, mas ela não tem interesse nenhum em mudar. Isso você vê aí, na política, você vê nos presídios, é ou não é? Quantas pessoas saíram aí nessa saidinha e saíram para roubar de novo, para matar de novo?
Ao invés de saírem para ter uma nova vida, para se refazer, para reconstruir uma nova história, não, volta para o crime, volta para o crime de novo. Então você vê que isso é do ser humano, quando o ser humano diz assim, olha, quando nasce, e é claro também que Deus coloca dentro do coração da pessoa o desejo de nascer, perdão. Então, você vê que a pessoa, ao invés dela sair e mudar, não, ela continua do mesmo jeito. Ela continua do mesmo jeito. E é Deus, como eu falava, né? E é Deus que coloca dentro do coração dela o desejo de se tornar um novo homem, de se tornar uma nova mulher, né? Mesma coisa a pessoa, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou fazer um regime e vou emagrecer. Uns conseguem, outros não. Mas não é porque você não conseguiu dessa vez que você não vai conseguir da próxima. É ou não é? Vai tentando. Um dia você consegue. Quantos eu já conheci também que já tentaram milhares de vezes emagrecer e de repente, de um dia para a noite, ela falou assim, quer saber, agora eu vou. E foi lá e começou a construção do tijolinho por tijolinho. Então, voltando à palavra, ele diz assim para Jesus, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E aí Jesus ele responde, em verdade eu vos digo que quem não nascer da água, a água representa o conhecimento, né? A água representa conhecimento. Para quem estuda um pouquinho aí da palavra, sabe que a água, quando a Bíblia fala sobre água, a Bíblia está falando sobre conhecimento. Toda palavra, ela é codificada, então são códigos. E Paulo mesmo falou, quem é da carne não vai entender as coisas espirituais, você não consegue entender. Então, a palavra água na Bíblia quer dizer conhecimento. Então Jesus diz assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito é a palavra, né? O Espírito é a palavra, também é o código, mas o Espírito é a palavra. Então quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer do conhecimento, quem não procurar ter um novo conhecimento, recebendo essa palavra, né? Não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido, do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Você se importa em nascer de novo? Você se importa em mudar? É essa a sua preocupação mesmo? Você tem esse desejo em mudar, em se tornar um novo homem, uma nova mulher? Você tem esse desejo? O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você vê que maravilha? Todo aquele que é nascido da palavra, ele anda conforme a palavra. Mas, bispo, como que eu faço isso aí? Não é da noite para o dia. Você sabe que o judeu, ele começa os seus estudos a partir dos 13 anos de idade e não para mais. Entra ano, sai ano,
E eles continuam estudando, lá do livro de Gênesis até o livro de Números, né? Vou ver se é Números. Deuteronômio, até o livro de Deuteronômio. Gênesis a Deuteronômio. Ano após ano, eles estudando a Torá. E cada ano que passa, vai adquirindo mais conhecimento, mais revelações. E aí, às vezes, você vê pastores, né? Pastores, eu vou colocar pastores, que começou a ler a Bíblia ontem e já quer ensinar, né? A palavra de Deus, ela tem tantos códigos a ser revelados. É anos e anos e anos e anos de estudos profundos. Por isso que eu digo para você, hoje eu sou contra novos pastores meninos. Por quê? Porque tem tanta coisa para aprender, tanta coisa ainda para aprender. Né? Eu entrei tão novo, eu comecei tão novo, eu não sabia de nada. Isso não quer dizer também que hoje eu sei, mas sei um pouquinho mais, né? E Deus, ele vai trazendo revelações, né? O pouquinho de conhecimento que temos e o interesse em ensinar, Deus vai revelando, ele vai revelando. Você sabe que hoje Deus, ele tem essa questão de acelerar o processo de revelação por causa da volta de Jesus. Jesus, Yeshua, está voltando para os seus, né? Por isso, a importância de você nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, versículo 9, como pode suceder isso? E aí Jesus diz assim, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é chefe de sinagoga, você é um líder religioso, você é um pastor antigo, um obreiro antigo, e você não consegue entender essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Não aceita. Porque essa era a verdade, né? Os rabinos não aceitavam Jesus como Messias. Eles viam Jesus como um profeta, como Elias, como Moisés. E eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Aí no versículo 12, Jesus continua dizendo o seguinte, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Quer dizer, se eu estou falando das coisas que vocês estão vendo e você não está acreditando, como que eu posso falar das celestiais sendo que você não está vendo? Como que você poderá acreditar? Como podereis crer nas coisas espirituais? Por isso, que quanto mais você se espiritualiza, mais cresce dentro de você a gratidão, a esperança, a fé. Você vê que quando os homens do passado queriam obter o milagre, eles jejuavam, eles se santificavam, não é isso?
Jesus nos disse também, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Quer dizer, para que você possa enxergar as coisas espirituais, você tem que estar espiritualizado. Porque primeiro, olha só, hein? Olha como está tudo na mente. Primeiro você visualiza e depois acontece. Não é acontece para depois você ver. Não, primeiro você vê e depois acontece. Primeiro você visualiza, você mentaliza aquilo, certo? E depois o milagre acontece. Você vê que o Tomé, o que Tomé diz? Ah, não, eu quero primeiro ver para que eu possa acreditar, para que eu possa crer. E a lei da fé, porque o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Então, essa questão de você não conseguir enxergar as coisas espirituais é porque você não anda no nível espiritual e sim carnal. E às vezes dentro da igreja, às vezes lendo a Bíblia 24 horas por dia, você continua carnalizado, com pensamentos velhos. Você não acredita na mudança, você não acredita no milagre, você já não tem mais esperança de um milagre. Aí você fica arrumando desculpa que Deus quer que você fique a si mesmo, que é uma aprovação, que é um karma, que é não sei o quê. Dando desculpa aos seus problemas, a coisas que você poderia resolver tendo esperança, acreditando, confiando, determinando. Não sei se você consegue me entender. No versículo 13, Jesus diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E essa vida eterna, ela pode ser dada a você aqui, agora, hoje, nesse exato momento. Você pode viver a eternidade até a volta de Yeshua aqui. Nós iremos ao encontro dele em Israel, na Nova Jerusalém. Mas para que isso aconteça, é importante que primeiro você creia, não é? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. É importante que você creia na renovação da vossa mente, que você creia na renovação do teu espírito, né? Que você não desfaleça, que você não desacredite do milagre, da transformação. É isso que nós temos que acreditar. Ainda que a vida, ela te espanque, ela te bata, ela triture você. Não deixe de crer. Porque se você não deixar de crer, certamente você terá eternidade de vida. Olha, eu vou dizer para você que está vindo dias tão maravilhosos para nós. Tão maravilhosos, está vindo dias tão grandiosos para nós. Mas isso, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa crer. Larga esse espírito velho, essa mente velha. Larga esse espírito que você tem que sofrer para ser salvo.
Não, pelo contrário, pelo contrário. A salvação já é te tirar do sofrimento e da dor. A salvação é quando você sai da vida que você não queria viver e passa a viver da maneira que você sempre sonhou. E antes que aconteça, você já pode viver feliz e agradecer a Deus, porque vai acontecer. Vai acontecer, gente. Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu vou fazer 42, eu estou com 42 anos, nesse ano eu faço 43 anos. Não importa, vai acontecer. Ah, mas ontem não aconteceu, hoje não aconteceu, vai acontecer amanhã. Pode esperar. Mas você vai dar um salto tão grande na sua vida, você vai dar um salto tão grande na sua vida, que eu vejo pessoas de boca aberta pela glória de Deus se manifestando na sua vida. Vai ser maravilhoso. Eu posso dizer para você que eu estou ali já vivendo o Salmo acho que é 126, né? Estamos como quem sonha, não é isso? Acho que é o 126. Estamos como quem sonha. Você pode já viver como quem sonha, porque os seus sonhos se tornarão realidade. Ah, mas como? Ai, quando? Não importa como, não importa quando. Eu estou dizendo para você, vai acontecer. Olha lá, 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Escreva aí agora, grandes coisas o Senhor tem feito na vida da Maria, do João, do Paulo Doca. Grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor vai fazer. Você pode acreditar nisso, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar para você toda sorte de bênção. E segunda-feira nós voltamos com a mensagem, uma mensagem poderosa, uma mensagem de vida, de fé. Terça-feira, mensagem de cura. E quarta-feira vamos tentar de novo voltar com a nossa live. Que Deus, então, abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. E aqueles que puderem ajudar o nosso trabalho, ajude com as suas ofertas, com seus dízimos. Você não tem nada a perder. É melhor ajudar num trabalho evangelístico do que dar para o diabo, né? Dar para o diabo. Tem muitas pessoas caindo em golpes, a vida se lasca toda. Então, ajuda essa obra, ajuda esse trabalho. Não precisa fazer fogueira santa, não. Você só precisa ajudar esse trabalho. Tá certo? No rodapé do vídeo tá aí os nossos Pix, as chaves Pix, onde você pode estar contribuindo com as suas ofertas e os seus dízimos. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e um forte abraço.